Queria que fosse claro desde o princípio que tenho muito gosto em estar aqui, independentemente das convergências ou das divergências com as posições deste ou daquele sindicato, desta ou daquela federação de sindicatos. Os sindicatos são uma parte essencial de qualquer democracia real, de qualquer democracia que funcione, de qualquer democracia que valorize a participação das pessoas, sejam elas professores ou de outra ocupação qualquer. Sempre pensei isto, mesmo em momentos onde discordava claramente das posições da FENPROF e, portanto, isso não mudará, independentemente de concordar ou não concordar com as posições deste sindicato daquele num determinado momento. As ferramentas da democracia nunca podem ser deixadas de lado ou desconsideradas, e os sindicatos são claramente uma ferramenta de qualquer democracia que se preze. E, portanto, o facto de poder estar aqui, não tenho tido muitas oportunidades de estar em realizações da FENPROF, já tive algumas, mas é sempre uma oportunidade de sublinhar isto, coisa que sempre defendi. Não queria deixar de dizer uma palavra sobre a recomendação relativa à situação dos professores, que tem realmente muito tempo, que em algumas matérias concretas está claramente desatualizada, em algumas matérias concretas continua, talvez infelizmente, a estar atualizada, mas que marca um ponto interessante que vale a pena sublinhar. É que o papel dos professores numa sociedade está sempre ligado à característica civilizacional dessa sociedade. Ou seja, uma sociedade civilizada, uma sociedade de valores, uma sociedade de progresso, está sempre ligada à condição dos professores. É interessante que, passados 50 anos, continua a ser preciso sublinhar isso, mas também estamos satisfeitos de que todo este caminho tenha sido feito e alguma coisa teremos progredido. O facto de haver carências e falhas que estão indicadas, ou necessidades que estão indicadas nesta recomendação e continuam a ser atuais, é muito importante, mas também é verdade que alguns problemas mais gerais de concepção do papel dos sistemas educativos continuam a estar aqui ditos de uma forma muito clara. Por exemplo, a articulação entre, por um lado, a escola pública, a responsabilidade dos Estados na escola pública, como interesse público, e a relação que isso tem com a liberdade de escolha, e era bom que aqueles que enchem a boca com a liberdade de escolha percebessem de uma vez por todas que não podem usar a liberdade de escolha contra a escola pública, porque só pode haver liberdade de escolha se houver escola pública e se a escola pública for forte e cumprir o seu papel. Portanto, aqueles que opõem eu sou genuinamente defensor de que todos possam oferecer projetos educativos e sou genuinamente defensor de que as pessoas possam escolher projetos educativos alternativos. Mas, quando isso for assumido como uma forma de diminuir a escola pública, ou como uma forma de atacar a escola pública, ou como uma forma de reduzir o papel da escola pública, então aí estaremos a entrar por um caminho errado. E, portanto, aquilo que é essencial é que nós continuemos, independentemente de muitas outras divergências que certamente poderemos ter entre aqueles que estamos aqui na mesa e outros, também entre aqueles que estão e aqueles que faltaram, é preciso não perder isto de vista. Isso por uma razão essencial, é que não é possível progredir no sentido de uma sociedade menos desigual, não é possível progredir no sentido de uma sociedade com mais igualdade, se a escola pública não fizer o seu trabalho. E eu não vos vou citar estatísticas, não vos vou citar estudos, embora eles estejam disponíveis e existam, e sejam muito claros acerca do facto de que o nosso país é um dos países mais desiguais nesta Europa em que estamos. O que não devia ser, mas é. Mas eu não vos vou citar números, nem vos vou citar estatísticas. Vou-vos só dizer que eu não estaria certamente aqui, ou não teria certamente tido as oportunidades que tive na vida, se não fosse a escola pública. Eu
até vocês acharão estranho porque é que eu me lembro disto, mas lembro. Eu ouvi pela primeira vez as Variações pour une porte et un soupir do Pierre Henry quando tinha uns 15 ou 16 anos, porque me foi dada uma oportunidade que os meus pais não podiam ter dado, que a minha família não poderia ter dado, para ir a um campo de férias onde tive a oportunidade de ouvir essa peça de música contemporânea, que se não fosse isso não teria oportunidade. Eu tive que fazer a minha licenciatura e o meu mestrado como trabalhador estudante, porque não tinha outra possibilidade, mas mesmo assim tive essa possibilidade porque havia escola pública. E noutros países isso não teria acontecido, e não teria acontecido, porque não há esta contribuição que a escola pública dá para, apesar das dificuldades, conseguirmos ir reduzindo alguma coisa das desigualdades e alguma coisa da justiça na nossa sociedade. E é nesse contexto que a profissão, que a tarefa, que a função social de professor ganha uma especial relevância. Os professores estão no cruzamento de várias condições. Num certo sentido, são intelectuais. E hoje em dia, como muitos intelectuais, estão cada vez mais proletarizados. Mas, além disso, são mediadores sociais. São pessoas que estão no cruzamento de várias dinâmicas da vida. Mesmo que estejam em escolas com menos dificuldades ou com contextos sociais menos difíceis, são sempre pessoas que estão a mediar entre vários contextos da vida. E isso faz parte da exigência da profissão, faz parte da exigência da função, faz parte das dificuldades do dia-a-dia. E, além disso, desempenham uma missão pública. Ou seja, fazem alguma coisa sem o qual uma sociedade democrática não podia existir. E eu penso que as pessoas, em geral, têm consciência disso, embora, às vezes, façamos como se não tivéssemos consciência disto. E, claro, agora os professores dirão, pois, então e as coisas concretas? Mas eu vou-vos dizer que, obviamente, como mais ninguém se assume como sendo do partido do governo, eu sou o único que é do partido, sou o único de um partido que se assume como partido do governo, e essa é sempre a circunstância mais difícil num contexto destes. Agora, há uma coisa muito simples. Eu conheço razoavelmente as propostas, poderia chamar de reivindicações, mas são também reivindicações e são também propostas da FENPROF sobre a condição docente e sobre a própria escola pública. É importante sublinhar que não são só reivindicações, porque se fossem só reivindicações, estariam a colocar-se apenas na perspectiva dos professores, na perspectiva da carreira, na perspectiva da condição do professor. Em geral, concordemos ou não concordemos, a FENPROF coloca-se na posição de fazer propostas que ultrapassam a própria condição docente e que têm a ver com a própria qualidade e com a própria concepção da escola pública. Podemos concordar ou discordar, mas esse aspecto, evidentemente, tem que ser valorizado, porque é nesse plano que nós temos que discutir estas questões. Eu não posso, em algumas coisas até não sei qual é a posição do Governo sobre algumas das reivindicações mais concretas da FENPROF e dos professores, mas mesmo que, em muitos casos, não sei sequer qual é a posição do Governo, mas mesmo naquelas em que possa saber, obviamente não poderia estar a confundir esta circunstância com uma mesa negocial, não me caberia e estaria até a ser desleal para com aqueles que devem negociar. Mas desejo firmemente, e o meu partido deseja firmemente, que o trabalho negocial entre o Governo e os sindicatos dos professores seja um trabalho leal e que possa conduzir a progressos relevantes. Agora, há uma coisa que vos quero dizer. O programa do Governo coloca algumas metas no que diz respeito aos professores e no que diz respeito, em geral, aos trabalhadores em funções públicas. Coloca algumas metas. Algumas metas estão já em fase de irem progredindo e, claramente, outras metas não estão no calendário deste ano 2016. Por exemplo, a questão, obviamente, relevante das carreiras está claramente colocada no programa do Governo como uma questão para começar a trabalhar em 2018. E, portanto, eu acho que é importante que se compreenda que temos desafios muito importantes e a maior parte deles não são para ontem e não são para hoje, embora todos sintam
que é preciso avançar e as pessoas, em primeiro lugar, sentem que é preciso avançar. Sobre as questões que foram aqui colocadas, eu gostaria mas também, em grande parte, também vim para vos ouvir, porque sabia que havia um debate a seguir. Vou terminar dentro dos 5 minutos que ainda me restam. Há 2 ou 3 questões que gostaria de vos dizer claramente. A questão do número de alunos por turma, por exemplo, é um indicador claro, é um exemplo claro de uma questão que cruza claramente a condição profissional dos professores com a própria condição de qualidade da escola e aquilo que é possível e deve ser possível fazer na escola. Sobre esta matéria, o Partido Socialista tem, relativamente aos outros partidos da maioria parlamentar, tradicionalmente posições diferentes. Se vocês virem, por exemplo, na legislatura anterior, quais foram as propostas de cada um dos partidos e como é que cada um dos partidos votou em relação a essas propostas, o PS tem tido posições diferentes, digamos, menos ambiciosas ou menos avançadas no que diz respeito aos números do que outros partidos, mas evidentemente, e o significado da votação hoje na Assembleia da República, nós não passámos a estar completamente de acordo, por exemplo, com a proposta do Partido Ecologista aos Verdes, que votámos de uma forma na legislatura anterior e votámos hoje favoravelmente. E votámos fundamentalmente porque queremos que se faça uma discussão séria a seguir, pondo todos os dados na mesa e até tentando encontrar outros caminhos para isso. Porque, evidentemente, a questão das condições profissionais dos professores está intimamente ligada à própria qualidade do ensino. E não é possível as pessoas terem no seu exercício profissional uma pressão sobre-humana e ao mesmo tempo querer-se que eles sejam os contribuintes que todos nós esperamos que eles sejam e como as pessoas querem ser para a qualidade do ensino. Este é apenas um exemplo desse cruzamento. Dir-vos-ia sobre a questão da gestão democrática da escola, e já agora aproveito para vos dizer que esta é uma posição estritamente pessoal, o meu partido ainda não discutiu isto com grande profundidade. Eu suponho que e concebo que essa é uma questão absolutamente essencial. A escola pública é um espaço de construção da democracia e, portanto, a escola pública não pode ensinar àqueles que lá trabalham e àqueles que lá estudam e àqueles que lá se criam e que lá crescem, não pode ensinar o contrário daquilo que nós concebemos como democracia. Eu lembro-me, na minha fase de jovem, de estudante, designadamente do ensino secundário, que aquilo que marcou a minha apetência pela coisa pública, aquilo que marcou a minha apetência pela participação, aquilo que marcou o apelo à responsabilidade e ao empenhamento, foi o papel que nos era dado na escola. A possibilidade de participar e a responsabilidade que isso significava. Porque nós, quando íamos para o Conselho Diretivo, na altura, ou para o Conselho Pedagógico, como alunos, queríamos ter posições que os outros, designadamente os professores, entendessem como posições estudadas, minimamente realistas, que não fossem apenas disparates sonhadores, mas que fossem um contributo para aquilo que estava em causa. E essa participação de todos aqueles que trabalham na escola e que vivem na escola é essencial à formação da democracia, é essencial à consolidação da democracia e ao desenvolvimento da democracia. Eu penso que esse debate tem que ser feito. E para terminar, agora, e falaremos a seguir e certamente teremos a oportunidade de ir mais em concreto a alguns pontos, eu gostava de vos dizer uma coisa que certamente vos incomodará até um pouco. Eu penso que vale a pena tentar tirar a relação da escola com as comunidades locais do rótulo da municipalização. É claro que a mim me soa como horrível, um caso extremo, mas é um caso que significa os perigos que tem esta questão, um município onde o vereador ou a vereadora tem um gabinete dentro da escola. Isto existe, não é? Isto é raro, apesar de ser raro, isto existe. Ora, isto é absolutamente inaceitável. Como é que nós compatibilizamos, e temos que encontrar uma maneira de compatibilizar, como é que nós compatibilizamos a inserção da escola na comunidade, que é necessária, evidentemente,
Como é que nós valorizamos o facto de haver muitos municípios que dão contributos importantes no que diz respeito às infraestruturas, ao pessoal, aos transportes, aos apoios sociais, às atividades culturais? Como é que nós compatibilizamos o facto de haver muitos municípios que têm uma prestação muito útil, muito construtiva e muito positiva em relação à escola, ao mesmo tempo dizendo que a escola tem de ter a sua autonomia, que o exercício profissional do professor tem que ser a sua autonomia, que aquilo que se ensina ou aquilo que se deve ensinar não pode depender do poder político, nem pode ser o poder político que vai dentro da escola interferir nas questões pedagógicas, que vai interferir nas questões programáticas. Como é que nós podemos conciliar estas duas questões? Eu sei que isto, para muitos de nós, é uma questão difícil, polémica, complexa, e há riscos, e nós temos que ser capazes de identificar os riscos e estarmos do lado de travar os riscos e, ao mesmo tempo, sermos capazes de fazer este debate de uma forma construtiva. Sabendo que muitas coisas gostariam que eu vos tivesse dito, ou sim ou não, e que ficam por dizer, mas apesar de tudo pode ser que consiga avançar alguma coisa no debate seguinte. Obrigado por esta oportunidade de dialogar convosco.